Olá pessoal, eu estou aqui hoje para falar da elevação da taxa de juros promovida pelo Banco Central. Quero explicar para vocês quem ganha com isso, quem perde com isso, qual o impacto disso nas nossas vidas e o que de fato é isso. Então, senta o dedo no like, compartilha o link do nosso vídeo nas suas redes sociais, acessa aqui ao comentário fixado para poder conferir todas as formas de estar colaborando com a manutenção do canal. Gente, primeiro ponto, o que de fato aconteceu? Aconteceu uma elevação da taxa Selic. O Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou de 2% ao ano para 2,75% ao ano a nossa taxa básica de juros. Mais que isso, ele sinalizou que até o final do ano pretende praticar uma taxa de 4,5%, para que nós tenhamos um juro real básico da nossa economia em 0%. Então, isso significa que nós vamos sair de uma taxa básica de juros de 2% para uma taxa básica de juros de 4,5% na nossa economia. O que isso significa? Significa que o dinheiro vai ficar mais caro. Para quem? Para os bancos. Não necessariamente para nós, porque nós não recorremos ao mercado interbancário de reservas quando precisamos de dinheiro. Então, o que está acontecendo? Para estabelecer a taxa de juros, o Banco Central controla o volume de reservas bancárias. O que é isso? É o dinheiro que os bancos utilizam para ficar em dia com o Banco Central. Então, para elevar a taxa de juros neste mercado, chamado de mercado de reservas bancárias, o Banco Central retira liquidez deste mercado, ou seja, tira dinheiro de circulação. Isso faz com que seja cobrado um maior juros sobre o dinheiro. Então, uma elevação da taxa de juros significa menos disponibilidade de reservas bancárias para o sistema bancário brasileiro. É claro isso? Qual a justificativa utilizada pelo Banco Central para elevar essa taxa de juros? O objetivo do Banco Central, alegado, é controlar a inflação. Segundo o Banco Central, está havendo um descontrole da inflação e, assim, é necessário elevar a taxa de juros. A explicação é a seguinte: os juros está muito baixo, fazendo com que investidores, especuladores, fundos de pensão tirem os dólares do Brasil e coloquem esses dólares em economias onde a taxa de juros é mais elevada. Fazendo isso, há uma desvalorização do real que provoca inflação. Portanto, seria necessário a elevação da taxa básica de juros da nossa economia. Essa explicação tem um erro básico e um erro fundamental. A taxa básica de juros, como eu expliquei, é a taxa praticada no mercado interbancário de reservas. Investidores, fundos de pensão e etc. não operam neste mercado. Portanto, eles não olham para essa taxa de juros. A taxa de juros que eles observam é justamente a taxa que está elevada no Brasil, a taxa longa de juros da nossa economia. Portanto, esse argumento
de que o diferencial de juros estaria provocando fuga de capitais é falso. É falso porque o juro continua alto no Brasil. Portanto, esse atrativo para os investidores ainda existe. Agora, é fato que o câmbio está descontrolado e é fato que o descontrole do câmbio provoca pressão inflacionária. Mas aí vamos ver duas coisas. Primeiro, o que está provocando essa pressão no câmbio? Eu, como vocês já viram, discordo da explicação dos juros. Para mim, a explicação ela passa pelas expectativas em relação à recuperação da nossa economia e as expectativas a respeito da equipe econômica que atualmente está à frente do Executivo Nacional. Quem investiria dinheiro em um país tocado por essa equipe econômica? Qual perspectiva o mercado pode ter de melhora da nossa economia diante das ações e dos dados que estão sendo apresentados? Mas a própria situação de pandemia. O Brasil, não por acaso, se transformou no epicentro da pandemia de Covid-19. E isso, evidentemente, tem um impacto sobre a economia. O Banco Central do Brasil teve a pachorra de dizer que houve uma recuperação da economia no final do ano passado que abre espaço para essa retração do crédito. Ora, a pequena recuperação da economia do final do ano passado está absolutamente associada à forte expansão do crédito provocada pelo pagamento do auxílio emergencial, que nós já não teremos esse ano, porque o volume total prometido para 2021 é equivalente a um mês de auxílio emergencial pago no ano passado. Então, na minha avaliação, isso faz muito mais pressão sobre o câmbio. A falta de perspectiva para a retomada do crescimento da nossa economia. E, ao contrário, o Brasil sendo o epicentro da pandemia, tendo provavelmente os números da sua economia mais um ano impactados por fechamento, por anemia da atividade econômica em função da necessidade de isolamento social. Tudo isso ainda sem aquele valor do auxílio emergencial que provocou uma pequena reação nos números da nossa economia no final do ano passado. Um outro ponto é a volatilidade da nossa conta de capitais. Seria muito mais interessante fazer qualquer tipo de controle macroprudencial, controle de capitais, para diminuir essa volatilidade e assim diminuir os impactos sobre o câmbio. Outra questão é a inflação. Há sim uma pressão inflacionária, porém ela é localizada no setor de alimentos e combustíveis. No restante da economia, a anemia da demanda, o alto nível de ociosidade faz com que não haja mais margem para elevação de preços. Quando a gente fala que o dólar causa um impacto na inflação, é porque, por exemplo, nos alimentos, o produtor prefere exportar. E exportando, por causa da elevação do preço do dólar, fica mais caro para o consumidor no mercado interno. O outro ponto é a política de preços da Petrobras, que ao adotar uma política de paridade, está fazendo com que a subida do petróleo no mercado internacional seja repassada instantaneamente para os preços dos combustíveis no Brasil. Ou seja, se nós estivéssemos aproveitando
a nossa autossuficiência em petróleo e estivéssemos produzindo em toda a cadeia do poço à bomba, não seria necessário essa política de preços. Portanto, aquilo que está pressionando a inflação é bastante pontual, atinge os mais pobres de maneira mais violenta e, em ambos os casos, tem muito mais a ver com a condução das políticas no Brasil do que com a taxa de juros. Desse modo, o que eu estou aqui defendendo é que essa elevação da taxa de juros não vai resolver o nosso problema de inflação, mesmo que possa estabilizar o dólar, o que também não há garantia nenhuma. Gente, elevação da taxa de juros, restrição ao crédito, é uma medida que funciona contra a inflação quando a gente está diante de uma inflação de demanda. Não é o nosso caso. Temos disponibilidade de mão de obra, alto nível de desemprego, alto nível de capacidade instalada parada. A nossa inflação ela é de oferta. Se o produtor de arroz prefere exportar do que vender para o mercado interno, você tem uma redução da oferta no mercado interno. Essa é a causa da nossa inflação. De modo que uma elevação da taxa de juros e uma restrição, portanto, ao crédito, tendem a agravar esse problema, porque o crédito mais caro dificulta a produção, agravando o problema de inflação causado pela via da oferta. E aí, né, gente, para finalizar, por que muitos defendem isso? Evidentemente, acho que já ficou claro quem é que sai perdendo com a elevação da taxa de juros. Todos nós. A nossa economia passa a ter ainda mais dificuldades para se recuperar. Então, nós perdemos. Se nós perdemos, quem é que ganha? Quem ganha é quem está defendendo tudo isso, gente. Quem é que está defendendo tudo isso já há muito tempo? Que vem dando sinais para o Banco Central, que está se aproveitando, inclusive, do Banco Central agora ser independente. O sistema bancário. O sistema bancário brasileiro é altamente concentrado. Então, há um cartel. Havendo uma restrição ao crédito, os grandes tubarões têm mais poder para se manter dando as cartas. Os bancos não têm problema nenhum com isso, eles ganham. Os grandes bancos, quando acontece essa retração, vem uma oportunidade de ganhar nos juros. E ainda dificultam completamente a entrada de novos players, porque o dinheiro fica mais escasso. Então os grandes tubarões que têm dinheiro lucram com isso e lucram com a elevação da taxa de juros. Mantém o poder político, porque poder econômico é poder político. Então, esses poucos bancos têm a oportunidade de seguir pressionando, como sempre fizeram, o Banco Central, o Comitê de Política Monetária, que inclusive, a partir dessa nova lei aí, agora está completamente subordinada, é uma estrutura que está completamente subordinada ao mercado. Tá bom, gente, era isso hoje. Se você gostou do vídeo, curte, compartilhe com seus amigos, se inscreve aqui no canal e até mais. Falou!